bom dia, bom dia, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de serviços jurídicos do canal Educação, né? Sou a professora Amanda Souza e hoje estarei com vocês em mais uma aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, tá bom? Nós iremos continuar a nossa jornada falando sobre vários conteúdos que são necessários, né, que a gente conheça, que a gente aprenda a se posicionar, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, hoje nós iremos falar sobre gestão da comunidade, poderes executivo, legislativo e judiciário, tá bom? A gente já estava falando sobre esse tema e a gente vai dar continuidade. Pessoal, o nosso roteiro da nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a gestão da comunidade com esses 3 poderes. A gente vai aprender, a gente vai escutar um pouquinho mais sobre esses 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. O nosso objetivo geral é demonstrar a divisão dos poderes no Brasil. E também, pessoal, nós iremos diferenciar as funções diretas e indiretas de cada um desses poderes, tá? A gente vai aprender um pouquinho para que cada um deles existe, qual é a principal função de cada um deles, tá bom? Galerinha, relembrando aí um pouquinho para vocês da nossa última aula, que a gente conversou sobre esse assunto, o Estado brasileiro, ele é dividido em 3 grandes poderes. Cada um desses poderes possui aí um objetivo, né? Possui algumas características que são de responsabilidade de cada um deles. Nós temos aí o legislativo, que ele é o responsável, ele é o poder do nosso Estado brasileiro, que é responsável pela criação das leis. Na verdade, ele elabora, né? Ele cria as leis que são feitas, né, de alguma forma para melhorar a vida da sociedade, né? A população brasileira, colocar muitas coisas em ordens. Então, normalmente, quando precisa criar uma lei, quem é acionado aí para fazer a criação é o poder legislativo. Nós temos o segundo poder, que é o executivo. Ele é o responsável por executar as políticas públicas. Ele é o responsável por executar as leis que foram criadas pelo legislativo, tá bom? Ele é o responsável por executar, tá bom? E nós temos o terceiro, que é o judiciário. E o judiciário é o poder que julga de acordo com as leis criadas. Ele que vai analisar se realmente essas leis estão sendo aplicadas de uma forma correta ou não. Vai julgar quem não cumprir as leis. O Estado ele é formado pela união de 3 poderes de diferentes áreas. Então, cada um desses poderes possui a sua área específica, tá bom? Cada um tem o seu quadradinho. Cada um é responsável por uma atividade. O executivo, o legislativo e o judiciário. A teoria da separação dos poderes foi desenvolvida aí por este filósofo, o filósofo Montesquieu. Ele foi o que idealizou esse sistema, né? Sistema de organização do governo, a obra, né? Espírito das Leis, a partir da obra do Espírito das Leis. A ideia central desta obra, a ideia central dessa forma de organização dos poderes era ter e criar um Estado mais justo, um Estado mais democrático e igualitário para todos os cidadãos. Essa aí foi uma das primeiras características, tá? O poder executivo, ele é orientado para fiscalizar e gerir as leis de um país. Ele é representado por alguns administradores. Nós temos administradores diferentes para determinado tipo de região do Brasil. Quando nós estamos nos referindo a municípios, a nível municipal, a pessoa, né, o representante, o administrador daquela região é a figura do prefeito. Tá? Quando nós estamos falando a nível de estados, a figura administrativa
tá? São os governadores. E a nível de país, nós temos o administrador, que é o presidente. Então, de acordo com cada um dessas localidades, com cada um desses espaços geográficos, nós temos um administrador específico definido aí pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, ele não pode legislar, ou seja, ele não é responsável por criar leis, tá bom? Então, por exemplo, prefeito, governadores e presidentes, a função deles não é criar leis, tá bom? Salvo em situações específicas. Porém, esse Poder Executivo, ele possui o poder de vetar uma lei, de vetar a criação desta lei, por exemplo, tá bom? Se considerá-la contrária ao interesse do público ou, de alguma forma, ao interesse constitucional. Então, o prefeito, o governador, o presidente, ele não cria leis, mas ele pode vetar que alguma lei seja criada, por exemplo. Veto é uma discordância do presidente da República com determinados projetos de lei aprovado pelas casas legislativas do Congresso Nacional, por exemplo. Tá? Medidas provisórias. Normalmente, essas medidas provisórias são as normas com força de lei. Então, não são leis, né? São normas com força de lei, editada aí pelo presidente da República em situação de relevância e urgência. Observações. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, essa medida provisória, ela precisa do posterior, né, da posterior apreciação das casas do Congresso Nacional, da Câmara do Senado, para se converter definitivamente em lei ordinária. Então, aqui a gente começa a observar o quê? Diante de todos esses textos que estão sendo mostrados aqui nesses slides. É que o governo o Brasil como um todo, o país como um todo, não é uma pessoa ou duas pessoas que definem ou que rege toda a orientação do país. Existem 3 poderes para justamente uma pessoa não ser responsável por tudo, né? Porque isso daí não seria democracia, no caso, né? Então, aqui a gente tem três estilos de poderes bem definidos, que cada um deles é responsável por alguma ação no país, tá? Aqui a gente está falando, por exemplo, que o presidente, ele pode até criar, né, uma norma, certo? Mas para essa norma um dia virar lei, ela precisa passar pela Casa do Congresso Nacional, pela Câmara do Senado, ela precisa ser votada para saber se aquela norma que foi decretada como urgência em um período, ela vai passar a virar uma lei. Então, não é porque o presidente criou que vai ser definido, né? Precisa de uma votação, tá bom? Isso aqui é importante porque o poder não está na mão de uma pessoa, certo? Não está na mão de uma pessoa que dita tudo que vai ser feito ou que não deve ser feito. Seu prazo inicial de vigência é de 60 dias, que normalmente é essa norma, tá? Essa norma normalmente é definida aí em 60 dias e será prorrogado automaticamente por igual período, caso não tenha sua votação concluída nas 2 casas do Congresso Nacional. Se não for votada em até 45 dias, a medida entrará em regime de urgência na casa em que se encontra, que no caso é a Câmara do Senado. Então aqui, para ela deixar de ser uma norma e passar a virar a ser uma lei, ela precisa passar por um processo de votação, tá bom? Por toda a Câmara do Senado. Nós temos o outro poder, que é o poder legislativo. O poder legislativo é aquele que se preocupa em elaborar, em criar ou modificar as leis de acordo com a necessidade da população,
buscando aí sempre melhorar a qualidade da sociedade, né? Sempre visando aí o bem-estar da sociedade. É o poder cuja atribuição central é propor leis destinadas a conduzir a vida do país e de seus cidadãos. Então, esse poder legislativo, ele é um poder que a sua função é diferente do executivo, tá? É totalmente diferente do executivo. Ele aqui já é responsável por fazer o quê? Ele se preocupa em elaborar, em criar, em modificar. Ele é composto pelos parlamentares. Então, quem é que faz parte aí do conjunto de pessoas que é responsável por criar as leis do nosso país? Olha aqui quem são. Nós temos um conjunto de pessoas que fazem parte desse grupo, que votam, que criam, que elaboram as leis. Nós temos os vereadores, então fique ligado aí, ó. Os vereadores da sua região, eles estarão representando vocês, né, como a pessoa responsável por criar a lei que favorece a sua região, por exemplo, tá? Os deputados estaduais, eles também estarão nesta reunião, neste momento de criar as leis. Os deputados federais, tá? Então, a nível de município são os vereadores, a nível de estado são os deputados estaduais, a nível de país são os deputados federais e os senadores, tá certo? Então, o poder legislativo, outra característica é que ele fiscaliza o poder executivo, tá bom? Ele fiscaliza o poder executivo. Outro poder que nós temos no nosso país é o poder judiciário. Ele é o poder que é responsável por julgar os crimes e avaliar as leis. Então, o que nós temos na nossa legislação, o que nós temos no nosso país como regra, como lei, o que foi cumprido e o que foi descumprido é verificado pelo Poder Judiciário. Ele é o responsável por julgar crimes e avaliar se essas leis estão sendo cumpridas ou não. E decidir se elas são constitucionais, tá? Que obedecem à Constituição Federal ou inconstitucionais. Essencialmente, este poder, que é o Poder Judiciário, ele tem a função de aplicar a lei. Então, é ele que aplica, não é ele que cria. Ele não cria, tá? Então, o que cria não aplica, certo? O que cria não é o que julga. Porque já imaginaram, o mesmo que cria é o mesmo que julga. É um poder muito grande na mão de poucas pessoas. Então, aqui, os poderes, eles são divididos, tá? Então, este poder aqui, ele não é o poder que cria, ele só é o poder responsável por julgar se realmente as leis estão sendo cumpridas ou não dentro de um Estado democrático. Julgar e interpretar os fatos e conflitos, cumprindo desta forma a Constituição do Estado. É representado pelos juízes e pelos desembargadores. Então, se em algum momento você se perguntou qual realmente é a importância de um juiz e de um desembargador, eles são as figuras que são responsáveis aí por conduzir, tá? Por conduzir e fazer com que esse poder legislativo, esse poder judiciário, seja cumprido, tá bom? É representado pelos juízes e desembargadores, sendo o único dos três poderes que não é eleito democraticamente pelo povo, tá bom? Não é feito eleição para colocar, por exemplo, um juiz ou um desembargador aí no poder. A sua principal instância é o Supremo Tribunal Federal, tá? O poder judiciário a gente precisa ter uma atenção, né? No Brasil, ainda não existe uma lei específica, por exemplo, contra a homofobia.
o Supremo Tribunal Federal decidiu que, enquanto não houver essa lei, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enquadradas nos crimes previstos na lei, por exemplo, de racismo, tá? Então, essa aqui é uma lei que provavelmente ela precisa ser criada, né? Mas, por enquanto, que essa lei especificamente para tratar dos problemas, dos crimes voltados às condutas homofóbicas e transfóbicas, como não existe ainda, como é que elas estão sendo julgadas? Elas estão sendo julgadas pela lei que já existe, que é a Lei 7.716/89, que fala sobre a lei de racismo, tá bom? Então, aqui a gente começa a observar que existem várias características, existem várias necessidades que a população precisa lutar, né, precisa solicitar que determinadas leis sejam criadas para poder, né, enquadrar e para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Por isso, quando o indivíduo, por exemplo, LGBTQIA+, é agredido por palavras ou fisicamente por conta de sua orientação sexual, ele é protegido por esta lei, pelo artigo 20 da lei, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, quando alguém sofre algum tipo de preconceito voltado à orientação sexual, como não existe uma lei específica para esse crime vai ser tratado através desta lei, por exemplo, tá? Então, a população ela precisa ter a ideia de que leis precisam ser criadas. E essas leis precisam ser solicitadas, tá? E aqui, pessoal, a gente volta mais um pouquinho para a gente entender quem é que a gente precisa cobrar pela criação dessas leis, tá bom? Então, se a população necessita de uma lei para poder fazer com que uma realidade não aconteça mais, que os crimes não aconteçam mais, como é o caso, né, do grupo LGBTQIA+, eles precisam de uma lei definida para eles, tá? Então, esses são o grupo de pessoas que precisam ser cobrados, né, que precisam ser orientados pela necessidade de criação de novas leis, tá bom? E aí, galerinha, a gente vai falar agora sobre um outro assunto, finalizando aqui o nosso assunto dessa parte dos 3 poderes. Preciso aí que vocês lembrem-se muito bem disso. Cada um dos poderes tem a sua missão, tem o seu objetivo. Cada um precisa cumprir com o seu papel. Nenhum deve entrar em nenhum tipo de característica dos outros poderes, não pode querer pegar a autonomia de outro poder, porque um foi feito para executar uma lei, outro foi feito para criar a lei e outro foi feito para julgar uma determinada lei. Então, cada um tem o seu papel perante a sociedade. E a falta de informação da população impede com que a população entenda a importância de cada uma das figuras, tá? Das figuras que representam seus municípios, seus estados e o seu país. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. E aí, galerinha, vamos lá. Quando a gente fala da realidade brasileira, né? A gente estava falando muito sobre a parte da democracia. A democracia que é algo que todos os cidadãos eles lutam para que ela aconteça, para que ela exista, para que ela faça parte da nossa sociedade. Os 3 poderes, eles existem para que a democracia aconteça dentro de um país, mas nós temos algumas reflexões que a gente precisa falar, que a gente precisa fazer aí uma consciência sobre a democracia no nosso país, tá bom? Tá certo? E aí, galerinha, olha aqui, presta atenção, fica ligado.
Isso daqui é uma reportagem, tá? Isso aqui é uma reportagem que foi feita em 2020, A Dor da Fome. A Dor da Fome. Só com essa imagem e com esse texto, a gente já começa a entender, pelo menos, a gente para observar a realidade, que é a realidade de muitas pessoas no nosso Brasil. A realidade brasileira, ela tem sido caracterizada por uma desigualdade. A desigualdade, exclusão econômica, social, étnica, racial e cultural, decorrente à ineficiência do Estado, que deixa as políticas públicas em segundo plano. E a elaboração de políticas públicas é a elaboração de leis muito importantes para a sociedade. Porque é o que vai fazer com que a nossa sociedade cresça a nível, por exemplo, econômico, e que diminua cada vez mais a desigualdade, que diminua a fome, que diminua aí, a exclusão da população. Então, a prática de políticas públicas são extremamente necessárias. E aí você pode, colocar aí no seu caderninho um ponto importante para você pesquisar. Quais são as principais políticas públicas que devem ser elaboradas para que um Estado seja considerado como um Estado democrático? Tá? Coloca aí no teu caderninho para você pesquisar depois. Quais são as políticas públicas que precisam ser elaboradas, que precisam ser implementadas em um Estado democrático? Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém colocou alguma informação. Pronto. Então, a efetivação do direito, a qualidade de vida, a saúde, a educação, habitação, recreação, ambiente saudável, saneamento, segurança pública, trabalho e diversidade religiosa, entre outros, percorre um caminho hostil e trabalhoso para ser conquistado em toda a sua plenitude. Então, todas essas qualidades, todas essas características de vida, saúde, educação, habitação, recreação e muitos outros, pessoal, tudo isso aí é direito da população. E se alguma dessas características, se alguma desses termos aqui, vida, saúde, se algum desses direitos não estão sendo elaborados, é porque está faltando quem? Está faltando políticas públicas, tá? Políticas públicas para que tenha um ambiente saudável naquela população, tenha educação, tenha habitação para as pessoas, saneamento básico. Então, galera, isso aqui é um direito, não é algo que seria muito legal se todo mundo tivesse, É uma utopia, pessoal, é um direito da população. A população tem direito de ter pelo menos isso aí que é o básico, tá? O básico, certo? Olha aqui, outra característica, tá? Aqui nós temos, por exemplo, infelizmente aqui essa imagem não mostra a diferença entre essas casas, tá? Que são colocadas, é como se fosse um aglomerado de casas, Normalmente, essas regiões, elas não têm todas as políticas públicas, acesso a todas esses direitos, normalmente, que grandes centros, tá, possuem. Certo? Infelizmente, você percebe, por exemplo, que esta foto ela está de cabeça para baixo, Vocês conseguiram identificar? Eu, pelo menos, quando vi, eu não achei diferença nenhuma. Eu não consegui identificar se ela estava de cabeça para baixo ou não. Dá para a gente saber só se a gente se focar muito só pelas árvores, E olhe lá, tá bom? E olhe lá, só por essas árvores aqui, e só depois se alguém falar para vocês. Porque, infelizmente, pessoal, nem todas as pessoas elas têm a mesma qualidade de moradia, têm o mesmo acesso ao saneamento básico, à água potável,
a alimentação. Nem todas as pessoas têm esse direito, tá? Nem todas as pessoas têm o direito, não, né? Nem todas as pessoas têm essa possibilidade, porque direito elas têm, né? Todas possuem. Aqui, pessoal, nós temos uma capa de revista já um pouco antiga, né? Bem antiga, da Veja, que já falava sobre uma realidade e que já se passaram tantos anos, mas infelizmente essa realidade ainda faz parte da vida de muitas pessoas. Ainda bem que eu não tenho de comer calango, né? No caso, aqui foi um relato desse meninozinho, um cearense, de 6 anos, que falou sobre isso, tá? Que pelo menos ele tinha, né, comida, tinha arroz, feijão em casa. Mas, pessoal, infelizmente, a fome, não só no Nordeste, mas a fome como um todo, infelizmente, ela ainda faz parte do nosso país. E aí eu me pergunto, e eu quero que vocês se perguntem também, como é que nós somos, o Brasil, ele é uma das maiores potências de plantação, de fabricação de alimentos, que exporta, né, alimentos para diversos países do mundo, e como é que ainda tem gente passando tanta fome no nosso país? Será que é porque os recursos estão sendo distribuídos de forma inadequada? Será que os recursos eles estão centralizados em algumas regiões, em outras estão sendo menos favorecidos? Porque se nós exportamos alimento para fora, é porque pelo menos teria a noção de que tudo que a gente produz é mais do que o suficiente para abastecer o país como um todo. Como tem mais do que o suficiente para abastecer o país como um todo, a gente exporta, né? Mas por essa realidade da fome, que a fome é uma realidade de diversas pessoas do Brasil, a gente percebe que é a distribuição dos recursos e a falta de políticas públicas é uma realidade no nosso país, né? Infelizmente, tá bom? Como medir a efetividade dos poderes da República? Os poderes da República e as instituições, eles devem ser julgados pela maneira como protegem ou mineram a vida e a dignidade da pessoa humana. Se cuidam ou não das famílias e servem ao bem comum de toda a sociedade. Então é dever no caso, é dever dos poderes da República terem esse cuidado com o seu maior bem, que é o seu povo, né, a população. É dar dignidade de uma vida, é dar vida digna, é dar pelo menos recursos para que as pessoas vivam com dignidade. Bem comum, né, a justiça e partilha. Bem comum é um conjunto de benefícios que são compartilhados por todos os membros de uma dada comunidade. Mas esse bem comum é um conjunto de benefícios que devem ser compartilhados por todos. E aqui a gente não está falando de, vai ter uma parte do povo que vai receber uma quantidade X de recurso, outra vai receber uma quantidade maior ou menor. Aqui não está falando de que um vai receber mais do que o outro. O correto é que todos compartilhem, tá? Compartilhem um conjunto de benefícios comum. O bem comum abrange a existência dos bens necessários para o desenvolvimento da pessoa e a possibilidade real de todas as pessoas de terem acesso a tais bens. Deve acontecer a conciliação entre o bem comum e o bem particular por meio da caridade, vencer o egoísmo e a justiça, direitos do cidadão. Precisamos cuidar do povo. E isso aqui é um dever também dos 3 poderes. É um dever. Eles precisam
criar leis, né? Já que um poder é responsável por criar lei, um outro poder é responsável por executar uma lei e o outro é para analisar se essa lei está sendo realizada ou não, e precisam ser criadas, né, políticas públicas. Então, por quê? Porque o povo ele precisa de cuidado. O povo precisa de cuidado. E por ele precisar de cuidado, é necessário que coisas, né, que realidades sejam mudadas. A foto que está sendo mostrada aqui para vocês, infelizmente, ela é uma foto real. Infelizmente, é a realidade de muita gente que não tem acesso à água potável, que não tem acesso a uma moradia digna, né? Uma moradia que a pessoa, pelo menos, não seja exposta a coisas que podem, por exemplo, prejudicar a sua saúde, ter qualidade de vida, ter acesso à educação. Será que todas as crianças, será que todos os jovens, por exemplo, de todo o nosso país, estão tendo a oportunidade que vocês estão tendo, né? Pelo mesmo à distância estarem estudando, né, através das mídias, através dos recursos tecnológicos, infelizmente nem todos têm essa oportunidade. Então, como ainda existem pessoas que não têm acesso à educação, como tem pessoas ainda que não possuem acesso à educação, à saúde, à moradia digna, e há vários outros direitos que, como cidadão, elas deveriam ter. Então, a gente precisa ter mais cuidado, tá? Em identificar se realmente tudo isso, né, a democracia, ela está chegando até essas pessoas, por exemplo. Então, a gente precisa ficar muito atento. O povo, a pessoa humana, deve ser foco e o propósito de toda a vida econômica, social e política de um país. O foco da política de um país é o seu povo, tá? É a qualidade do seu povo, é a vida do povo. Tá? E aqui tem um relato, né? Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Isso aqui é uma parte lá da Bíblia, Êxodo 3:7. Mas isso aqui é uma realidade que existe em diversos lugares, tá? E a gente consegue, infelizmente, encontrar essa realidade no nosso país, tá bom? As metas e objetivos do poder executivo compreendem 3 campos associados, que é o social, o econômico e o institucional. Aqui nós temos, por exemplo, mais algumas orientações sobre esses 3 poderes, tá? Nós temos, por exemplo, o presidente, né, que é o poder executivo. Presidente, ministérios e secretarias, agências governamentais, eles são responsáveis, eles indicam juízes para a Suprema Corte e concede indultos. E eles também podem vetar leis. O Congresso, que é o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, eles têm a responsabilidade de criar as leis. Eles podem votar para o impeachment, por exemplo. Eles podem derrubar vetos após a votação com maioria. E eles também, né, o Congresso, o Poder Legislativo, eles podem analisar as indicações de juízes para a Suprema Corte. Já o Poder Judiciário, que é a Suprema Corte, o Tribunal Regional e os juizados, eles são responsáveis por interpretar as leis e o poder declara atos presidenciais inconstitucionais, tá? E eles também podem declarar leis institucionais. O poder executivo ainda, a gente falando um pouquinho mais sobre esse poder, ele, como o próprio nome já indica, é aquele que executa a lei e cuida das administrações do Estado, federal, estadual e municipal, tá? O poder executivo, ele tem como campo social e ele é responsável pela melhoria das condições de vida de uma população,
responsável é a alimentação, a saúde, a habitação, a educação, oportunidades econômicas de trabalho produtivo, assistência e proteção à maternidade, à infância, à velhice, aos socialmente desajustados e aos inválidos. Então, o Poder Executivo, ele é responsável por todo esse povo. O oferecimento de serviços médicos e hospitalares, fornecimento de medicamentos e defesa sanitária da população, entre outros, né, como o combate do analfabetismo. O Poder Executivo também, ele é responsável pelo aperfeiçoamento do sistema penitenciário e assistência social e aos reclusos e seus familiares. O Poder Executivo, ele também é responsável pela assistência do trabalhador, de forma a assegurar as condições de trabalho dentro de elevados padrões de segurança e também de higiene. Incentivo ao desenvolvimento cultural e ao lazer organizado. No campo social, o Poder Executivo, ele é responsável pela alimentação, a saúde, a habitação, assistência à proteção à maternidade, o oferecimento aos serviços médicos. Tudo isso é responsabilidade do Poder Executivo. Lembrando, o Poder Executivo, ele é o responsável por executar as leis, tá certo? Responsável aí pela melhoria das condições de vida da população, abrangendo a assistência ao trabalho e a forma a assegurar as condições de trabalho dentro de elevados padrões de segurança e higiene cultural também, parte cultural. E aí, pessoal, a gente começa a entender que esses poderes, todos esses poderes, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, eles têm um papel principal. Eles têm um foco em comum, independente aí se um cria a lei, se um executa a lei, se um julga a lei. Eles têm como papel principal que a democracia de um país aconteça, que a democracia do país ela esteja presente e também que o seu povo, que a sua população, ela seja uma população, certo? Que tenha uma vida, tá? Uma vida de qualidade, certo? Então, se hoje a gente percebe que tem muita desigualdade ainda no nosso país, então esses três poderes ainda têm muita coisa para eles fazerem, tá? Muita coisa. E uma delas, uma das primeiras que precisam ser elaboradas, são as políticas públicas, certo? Grande papel para a sociedade mesmo. Esse papel para a sociedade, ele é responsável por quê? Porque assegura, tá, que assegura que a população ela esteja protegida. Então, eu sou um cidadão, eu pago os meus impostos, eu tenho os meus direitos, eu tenho a necessidade, né, de realizar, eu tenho... Então, galerinha, é o seguinte, então a gente precisa cada vez mais resolver, né, os problemas da população, tá? Como é que a gente consegue resolver o problema da população? A gente tem o nosso papel, a gente não pode estar lá na Câmara votando pelas leis, né? Nós não podemos estar lá na Câmara votando, criando leis, mas a gente pode fazer o quê? A gente pode escolher da melhor forma os nossos representantes. Então, a gente tinha falado sobre o voto, sobre o poder do voto, a gente tinha falado sobre a realidade do povo poder votar nos seus representantes, e isso é muito importante. A gente precisa entender isso, tá? A gente precisa
entender essa realidade da população. Então, a gente precisa conhecer as nossas necessidades. E a gente precisa também observar o que precisa ser melhorado no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país e lutar por todos os nossos direitos, tá bom? Galerinha, a gente está finalizando por aqui. Um forte beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.